Pod café, 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 pod café.
Três Pontas, família Pod Café Podcast, sejam muito bem-vindos. Segundou em horário nobre, mais ou menos um pouquinho mais, um pouquinho menos, e segundou em dose dupla, pois é, 2 programas em sequência para você que gosta, para você que acompanha os nossos bate-papos aprofundados, as entrevistas com muito conteúdo, muita informação, e a gente acaba conhecendo os grandes profissionais de Três Pontas, assuntos realmente que fazem parte do cotidiano de todos nós. E hoje nós temos 2 pautas importantes. Logo mais às 21 horas, nós vamos falar sobre motociclismo, motoclubismo, afinal de contas, hoje, 27 de julho, é o Dia Mundial do Motociclismo, e claro que a gente vai falar muito sobre esse tema e também contar em primeira mão as novidades. Afinal de contas, teremos a 2ª edição do Encontro da União dos Motociclistas de Três Pontas. Eu estou na organização do evento e trarei, juntamente com alguns convidados, todas as informações. Agora, a gente aborda um assunto que vocês sabem que eu particularmente gosto muito, milito na área como protetor, e o convidado não poderia ser outro, senão alguém que eu conheci, virou referência justamente por uma situação de salvamento, de resgate, de uma situação crítica e caótica. E aí a gente começa a separar os homens dos meninos, o joio do trigo, para entender quem realmente atua na profissão como médico veterinário por amor à causa. Claro, todo mundo busca na profissão a sua estabilidade financeira, pessoal, enfim, profissional, mas assim como no jornalismo a gente tem os que fazem por likes e por curtidas e os que fazem por idealismo. Deixa eu lembrar para vocês, o programa está ao vivo pelo Facebook do Conexão Três Pontas. Daqui a pouquinho eu troco a câmera e vocês vão ver sem mais mistério quem é o nosso convidado de hoje. Deixa eu lembrar que depois do programa ao vivo, ele vai lá no Pod Café _podcast no YouTube. Então, metralha o joinha aí, ative as notificações e o sininho para receber tudo que rola no universo do Pod Café Podcast. Ok? Agora sim, deixa eu jogar aqui para câmera 1. Agora já estamos vendo no telão Pedro Henrique de Carvalho. Não dá para esquecer esse sobrenome, porque quando eu mudei para Três Pontas, minha família mora lá ainda, eu morei na rua Henrique de Carvalho. Pois é, Pedro Henrique de Carvalho, apesar de novo, já tem nome, know-how de um grande profissional, e as pessoas só falam muito bem. Pedro, muitíssimo obrigado, imenso prazer te receber aqui no programa. Boa noite, Roger. Boa noite a todo A o público audiência, né? transpontana. Isso. Isso. Gostaria de agradecer a oportunidade, né? Que isso além da gente que, como profissional, é muito importante. Para mim, como veterinário, na área que eu atuo, principalmente por amor, é muito gratificante também que a gente está Bacana. sendo reconhecido, né? Exatamente. O Pedro estava me contando que a primeira entrevista que ele dá ao vivo, então, assim, é normal ficar um pouquinho nervoso, mas sinta-se em casa. Isso aqui é um bate-papo, como se a gente estivesse ali num boteco discutindo algumas coisas inúteis e outras tantas úteis, e, enfim, com o objetivo de levar a melhor informação para você. E eu pesquei durante o dia de hoje várias perguntas, várias dúvidas com pessoas do universo da proteção animal, pessoas que gostam, que têm pet em casa. Então nós vamos falar sobre muita coisa, gente. Vamos falar sobre os cuidados com os pets, vamos falar sobre mitos e verdades, as doenças mais comuns, a novidade, não sei se é tão nova assim, da questão da chipagem de animais. Vamos falar de castração, vamos falar de abandono e da situação dos animais de rua em Três Pontas, e vamos conhecer um pouquinho melhor o nosso convidado de hoje, o nosso grande veterinário,
Pedro Henrique de Carvalho. E aproveito para que você mande a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão. Se quiser mandar Pix, pode mandar também, que ajuda a construir o programa. Andréia Miranda Dutra, melhor de todos os veterinários, mais humano, muito humano e dedicado. Mande a sua pergunta também, tá? A sua crítica, a sua sugestão. Pedro, para que a galera possa te conhecer melhor, até porque a audiência na internet, ela não tem fronteira. A gente está chegando mundo afora aí em todos os locais. Sim. Quem é o Dr. Pedro? Então, sou conterrâneo aqui de Três Pontas mesmo. O meu contato com os animais foi desde de criancinha, desde cedo. O amor nasceu comigo, toda a minha família sempre me ajudou nisso, porque todos são muito ligados aos animais, né? Sim. Então, desde de sempre eu soube que eu iria trabalhar com animais, de certa forma. Eu tenho como exemplo meu tio, que trabalha na roça hoje, mexe com animal de porte grande. Tenho outros tios meus que tá totalmente interligado à reprodução de animais. Então, eu sempre soube que eu iria estar nesse ramo. Mas, assim, eu não imaginei que seria tão, como que eu posso dizer, tão profundo Sim. nessa área, né? Porque hoje clinicar é muito gratificante, é muito bom, mas assim, tem que ser com amor também. Sim. O principal é o amor, porque senão a gente não consegue manter a profissão. Então, desde pequeno soube que seria veterinário. Você estudou onde? Eu estudei em Campos Gerais. Sim. Eu fui a primeira turma a formar lá. Depois que eu formei em Campos Gerais, fui para São Paulo, trabalhei um tempo lá, fiz uma especialização lá, no qual hoje eu sou especialista em cirurgias, né? E depois voltei, tive uma oportunidade muito boa em Conceição da Aparecida, onde eu ganhei muito conhecimento e muita Sim. prática. Trabalhei um ano lá também com uma pessoa aqui de Três Pontos, o Bom Filho. Agradeço muito a oportunidade que me deu também. E foi repentino, eu voltei para Três Pontas. Eu já tinha confiança em ter a minha própria clínica, arrisquei e acredito que eu não vou sair nunca mais dessa área. Que bênção. Como é que chama a sua clínica? Pet Life. E ela fica onde? Hoje ela está localizada ali na Maria Magda Campos, 467, é bem na rua da quadra do Antônio de Brito. E hoje Perfeito. é um local que é meu mesmo, eu construí como eu queria e vou manter lá, e vai ser um prazer sempre que alguém precisar eu receber lá. Gente, tá só começando a entrevista e as mensagens já estão chegando. Também selecionamos várias perguntas para o nosso convidado de hoje, o Pedro. Renata Marques, minha primeira dama. Pedro é super profissional, aplausos. E é mesmo, gente, o caso que eu citei, que me fez entender o quanto o Dr. Pedro, ama o que faz, é quando a gente foge do convencional. Não é uma crítica, mas profissionais de diversas áreas, muitos deles atuam somente ali no horário do expediente, digamos assim, e nada de errado nisso. Escolheram fazer assim, não tem problema nenhum, mas outros exercem a profissão com alma 24 horas por dia. Não se desligam, não se desprendem. E, como vocês sabem que eu lido com a questão da proteção animal, nós nos deparamos com uma cadelinha numa situação deplorável, que teve cria no meio do mato, uma cadelinha que estava muito machucada, estava toda aberta, né, Pedro? Foi um caso extremo, né? É um caso extremo. E aí até o Miller Bueno, presidente da Câmara, que também gosta muito, é uma das pessoas dentro da política que mais ajuda a causa animal, que mais luta para que a gente consiga avanços na causa animal.
Ele também ajudou muito nessa questão, fez a ponte com o Pedro, até tinha a intenção de ficar com a cachorrinha, mas infelizmente, por vontade de Deus, uma intercorrência, ela acabou não sobrevivendo. Mas o que ficou é mais um grande exemplo de um grande profissional que a gente tem em Três Pontas. Eu tenho uma curiosidade, Pedro. Como é a gente exercer uma profissão que a gente ama tanto, como no seu caso, ser veterinário, e nos deparar todos os dias com o sofrimento do animal? É uma situação angustiante, que te entristece profundamente, ou você consegue ser muito profissional e de separar, olha, o meu olhar humano ali de quem está se compadecendo com o sofrimento do cãozinho, do gatinho, do animal, do cavalo, enfim, eu tenho que deixar de lado para que eu possa concentrar no que eu tenho que fazer. Então, hoje, como todo profissional da área da saúde, eu até me cobro muito isso porque acaba que eu acabo absorvendo muito no dia a dia ali. Tem alguns casos que a gente consegue, às vezes, absorver menos, relevar um pouco mais, porque se a gente for levar tudo A ferro e fogo? a ferro e fogo, a gente não dá conta da profissão. Mas realmente, a gente tem que ter pulso firme em alguns casos, que nem daquela cachorrinha que você citou aí, foi um caso extremo, mas ao mesmo tempo eu levo a profissão como de maneira gratificante também, sabe? Sim, Porque a gente está procurando sempre tirar o sofrimento, devolver um bem-estar, sim. né, uma qualidade de vida para o animal. Então, eu ponho na balança os dois, o sofrimento do animal e o meu pessoal também, né? Mas é difícil, mas a gente vai acostumando, vai vendo casos extremos, vai vendo casos mais simples de se resolver. E graças a Deus, a maioria dos meus clientes hoje, sempre que eu faço o atendimento, eu procuro ter sempre um acompanhamento mais, como que eu posso dizer, mais, Específico, né? Mais próximo. mais próximo, para não deixar agravar muito, Perfeito. e sempre tendo que explicar a gravidade, porque às vezes até aumentar um pouco mais para o pessoal levar com mais seriedade o Sim, animal, né? sim. Mas é tranquilo. Pedro, uma outra curiosidade, antes de passarmos aqui para as perguntas que a população fez. Antes tem mais mensagem. Fatinha Adilson Correia, o melhor que tem, sempre disposto a ajudar. É bacana, né, cara? A gente trabalhar e receber esse tipo de feedback, né? É, é o mais importante da É o profissão. mais importante. Dinheiro é só consequência. É verdade. No teu caso, Pedro, você cuida de pets, de animais de diversos portes, tamanhos, raças, enfim. Cães, gatos, bovinos, equinos. Ah, É diferente cuidar de um animal doméstico e de animais de grande porte, como bois, vacas, cavalos, enfim? É diferente, sim. Assim, o cachorro é um pouco mais racional, às vezes aceita mexer um pouco melhor do que o animal de porte grande. A vaca já é um animal mais arredio, Ah, né? é? É. Cavalo é tranquilo também. Tem a questão de resposta, a vaca tem uma resposta melhor, cavalo um pouco pior, Ah, é? dependendo do quadro. Mas assim, no, no ao todo é mais ou menos parecido, sim. Em linhas gerais, quais são os problemas mais comuns em cavalos que você encontra na tua profissão? Hoje eu atendo principalmente traumas, às vezes um corte, às vezes fratura é comum, cólica é o principal É que a gente normal. atende. Isso. A principal é cólica, né? Vem recorrente principalmente do consumo da silagem, né? Sim. Então, geralmente o animal, quando já começa os sinais clínicos, já está um pouco mais avançado, mas na maioria das vezes dá para estabilizar o quadro e controlar bem. E no caso de bois e vacas? Bovinos, a gente atende bastante agora, principalmente essa época,
eu venho atendendo tristeza parasitária, que é a Sim, doença do carrapato, sim, a causa de anemia, né? Traumas também a gente atende, né? Mas geralmente, principalmente a parte de bovinos, tem um veterinário acompanhando mais de perto sim, ali nas fazendas, sabe? sim. Mas eu atendo, se for preciso, que nem eu falo pro pessoal, quer que eu vou? Eu vou, não tem problema, né? Não tem ninguém para acompanhar ali, eu atendo. Mas em bovinos é mais difícil a gente fazer o atendimento Entendi. rotineiro, sabe? Você disse da sua especialização em cirurgias. Isso é importante, gente. Aqui em Três Pontas temos Dr. Pedro especializado em cirurgia. Tomara que você não precise, É. mas precisando, já sabe quem procurar. Já aconteceu, Pedro, ou acontece até com uma certa frequência, partos que não se completam e que você é chamado para ajudar a égua, a vaca, enfim, animais de grande porte também a parirem? Em equinos não é comum. Assim, de todos os profissionais que eu conheci, eu nunca vi um caso de ter intercorrência. Às vezes tem intercorrência após o parto, Sim, no potro, a gente tem que dar uma assistência ou na égua, né? Agora em bovino, sim, é, já tive que fazer algumas cesáreas, já fiz. É um procedimento muito delicado, é, porque a gente às vezes tem que fazer a campo, né? Não tem, na maioria das sim, vezes não tem uma estrutura 100% adequada para atender no momento ali, mas graças a Deus as que eu fiz tive um êxito, já tive complicações também, mas isso faz parte da profissão, né? Mas em vaca é mais comum. Agora um animal que a gente faz muita cesárea é em suíno, ah, é é? muito comum. Eu já fiz bastante. E na maioria das vezes não tem problema algum. É um animal bem resistente, uma cicatrização muito boa. É muito bom de fazer. Perfeito. Neuza Coimbra. Pedro é um ótimo veterinário, só tenho a agradecer pelos atendimentos que ele fez nos meus cachorros. A gente vai falar muito de cães. Antes de entrarmos nessa questão dos cães, Pedro, e gatos, ah, a gente pode dizer que para cada três cães em Três Pontas, a gente tem um gato ou não? Ou é bem mais raro? Sim, Três por um, mais ou menos? pode dizer isso. Não é igual, né? Sim, Porque acaba que são animais que conseguem ser domesticados sim, fácil, às vezes eles mesmos se acolhem na sim, casa das sim. pessoas, né? Mas é mais ou menos essa taxa. O atendimento também é mais ou menos 3 por um também, é bem E, comum. e é mais complicado lidar com felinos por conta do temperamento, das unhas, enfim, de parecerem serem mais arredios na hora de manusear? A gente tem que trabalhar com um pouco mais de cautela, mas hoje, buscando conhecimento, a gente Sim, sabe manusear sim, visando uma qualidade na hora da consulta para o animal, né? Porque hoje o estresse está interligado com tudo. Às vezes um exame de sangue que a gente vai fazer ali, dependendo do estresse do animal, vai dar uma alteração que a gente não deseja, né? Então, hoje tem umas técnicas que a gente consegue acalmar o animal, tem muitos estudos que ajudam a gente, mas temperamento muda de tanto para cachorro, para gato, para cavalo, vaca. Isso depende muito, mas na maioria das vezes a gente consegue trabalhar com tranquilidade. E com relação às doenças mais comuns em gatos, o que você pode falar pra gente? Olha, tem quer ver agora no verão é muito comum a esporopicose, né? Tem muita dermatite, Sim, gato, principalmente de pelagem branca, com corinho branco, sim, sabe? É muito comum as dermatites, às vezes as próprias doenças de pele mesmo, que são mais sérias, às vezes uma neoplasia, mas tem uma doença muito importante, na verdade são duas, uma acompanhada da outra, na maioria das vezes, a FIV-FeLV, que
pode ser prevenido com vacinas, né? Sim. Então, as principais são essas, sabe? Além das gastroenterites, Sim. sabe? As viroses. Gato, uma pergunta de leigo. Gato não tem sinomose e parvovirose como tem cão. Não, não tem. Essas doenças são específicas pro cão, né? Para o cão. Mas aí vem a FIV e FeLV, que acaba sendo Parecido. parecido, assim, os sinais clínicos são Sim. diferentes, mas a gravidade é praticamente a mesma. Quanto tempo vive um gato? Depende. Eu já atendi gato de 19 anos, né? E tava sadio, mas é em média de 14, 15 anos mesmo. Estando bem, Perfeito. vive mais. Roberto Castro, olha aí o meu amigo Pet Life. Quando você quiser mandar mensagem, responder aqui alguma das mensagens, só me cortar, tá? Fala assim, deixa eu mandar um alô aí para as pessoas que estão participando. Gente, deixa eu pegar aqui a participação das pessoas que ficaram sabendo que o Pedro viria no programa e que mandaram perguntas muito interessantes aqui. Eu selecionei, não vai dar para ler todas as perguntas, mas as que eu achei mais interessante aqui para a pauta do programa de hoje. Pedro, hoje os animais de estimação são considerados membros da família. Na sua opinião, os tutores estão realmente mais conscientes sobre os cuidados com os pets ou ainda falta muita informação? Sim, hoje o pessoal tá bem cuidadoso nessa questão de tanto doença, vacinas. Esse ano mesmo, essa época agora é muito comum sinomose. Graças a Deus eu não atendi nenhum caso ainda. Então, isso já é um bom sinal, né? Mas, assim, o pessoal tratando o animal como um membro da família, que é o que eles merecem ser Sim, tratados, né? Vem ajudando muito. O pessoal está muito consciente na questão de maus tratos, né? Que sim, isso tá cada dia melhor, tanto no questão política quanto na rede social ajuda sim. muito, né? Então é muito bom e eu vejo que tá refletindo no dia a dia, sim. Você falou de cenomose. Eu já perdi a conta de quantos cães eu tive. Eu tenho 6 no momento, até poucos dias atrás eu estava com 14, que eu peguei uma cadela de rua com 8 filhotes, enfim. Tenho 3 de rua lá em casa ainda. E eu já tive cadela com cenomose. E as sequelas, principalmente ali de mobilidade, elas Alteração neurológica, né? neurológicas, enfim. É 100% de certeza, Pedro, um cachorro, um animal, uma cadela que tem cenomose, independente da gravidade, sempre vai ficar alguma sequela ou é possível se recuperar 100%? É possível, até quando chega nessa alteração neurológica, dificilmente a gente reverte, Sim, mas a gente tem tratamentos para tentar dar uma qualidade de vida para o animal, né? sim, Mesmo tendo as alterações neurológicas, mas a gente, dependendo do estágio que a gente pega, porque hoje tem os testes rápidos, né, que sim, ajuda o diagnóstico mais mais rápido, né? Mas depende muito do organismo do animal, do metabolismo ali, né? Mas dá para reverter sim algumas alterações neurológicas. Depende do estágio que ela tiver. Às vezes o animal já está vocacionando, que nem latindo muito, às vezes não tem mais nenhum reflexo de andar. Aí é uns casos mais extremos que, por mais que se o tutor quiser tratar, quiser tentar, que é muito difícil porque fica um quadro muito severo, né? sim. Fica difícil de reverter. Mas tem tratamento, sim, tem como a gente melhorar um pouco esses quadros neurológicos, sim. Também já sofri com casos de parvovirose em cães. Duas perguntas em uma. Explica para quem está em casa o que é a parvovirose. A gente sabe que um dos principais sintomas é evacuar sangue, né? Aquele cocô muito
fedido, muito grudento no chão e com muito sangue. Você explicar o que que é a parvovirose e se, na tua opinião, ela é mais grave do que a cenomose. Então, a parvovirose, ela é uma doença viral, né? Sim. Pode ser prevenida com a vacina, A a V10, por exemplo. V10, a V8. Ela é prevenida, a prevenção dela é através da vacina. Ela é uma doença séria, mas ela é mais comum em animais filhotes. Ela está totalmente interligada à imunidade, né? Mas em filhotes ela é mais comum. Eu acredito que tanto a sinomose quanto a parvovirose, as duas são muito graves, mas a parvovirose ainda a gente consegue estabilizar o quadro um pouco mais rápido, entendeu? Porque às vezes consegue cessar o vômito, a êmese ali Sim, com maior facilidade, com sim, medicamentos. sim. Agora, a sinomose, dependendo do tutor, dependendo do contato do tutor com o animal, demora um pouco mais a perceber, aí já está mais avançado. Entendi. Então, eu acredito que a sinomose é um pouco mais difícil de ser tratada. E eu tenho uma curiosidade com relação ao que aconteceu comigo e com a Renata em casa dessa cadela, Pedro. A cadela estava 2 ruas para frente da minha casa. Ela tinha parido, acredito que 3 dias antes, Uhum. e ela estava andando com a placenta pendurada e sangrando muito. Essa é a primeira dúvida. Isso é um quadro normal ou é um quadro gravíssimo? Pelo prazo, pelos 3 dias mais ou menos do parto dela, não é comum. Às vezes no primeiro dia após o parto, as primeiras 24 horas é comum. Às vezes expelir um pouco ainda de Sim, líquido, ter um pouco de sangramento, mas já como ela estava com a placenta ainda é, pendurado. pendurada, provavelmente é um De caso de hemorragia? hemorragia. E é um caso grave, né? Era um quadro Difícil de muito grave. estabilizar, mas na maioria das vezes tem que fazer um exame de sangue, né, pra gente diagnosticar o grau da anemia, às vezes uma transfusão de sangue, Sim, né? perfeito. E aí, levei a mamãe e os 8 filhotes. Ah, apenas um dos filhotes teve parvovirose e, infelizmente, o Vitorinho acabou não resistindo. Sim. Como explicar isso convivendo todos juntos e apenas um desenvolver a doença, Pedro? Então, a parvovirose está interligada à imunidade do animal. Às vezes outros filhotes ingeriram um pouco mais de colostro, um colostro antes dele, um colostro mais puro, né? Então, pegou um pouco mais de imunidade da mãe e acabou conseguindo resistir e não ter nenhum sinal clínico, ou até nem não contraindo a parvovirose, Sim, né? Mas isso é comum. Na maioria das vezes pega todos, eles que foram fortes mesmo e perfeito. Mas não é um caso raríssimo. A gente fala não, assim, olha, você deu sorte porque é 1 em 1 milhão. não. Não, É comum acontecer isso. Em casa, às vezes um animal pega a parvovirose e o outro não, o outro fica bem. Às vezes demora um pouco a apresentar os sintomas, sim. né? Então, por isso que a gente está, sempre que um animal ficou doente, principalmente com essas doenças virais, a gente tem que estar acompanhando todos para não ter problema, né? E no caso dessas doenças mais comuns, Pedro, para você que está chegando agora, a gente está conversando ao vivo sobre o universo pet, doenças, mitos e verdades. A gente vai falar sobre outros temas também com o doutor Pedro Henrique de Carvalho, especialista cirurgião fantástico. E como a gente vê nos comentários, um cara de um coração gigantesco e que faz um trabalho social também muito bacana, porque atende também cães em situação de rua, e isso para mim tem um peso gigantesco. Pedro, essas doenças, a parvovirose, a cenomose e outras doenças, quando elas acometem um cão de porte pequeno e também acometem um cão de porte grande, normalmente em qual dos dois é mais grave? Ou não tem essa relação? Não tem muita relação. Depende muito de como o organismo do animal vai combater ela, né? Sim, Mas assim, não tem muita ligação.
o tamanho dele. Depende da gravidade que a doença acometeu ele mesmo. A única coisa que a gente pode dizer que em cães maiores é mais complicado são as questões ortopédicas. Por exemplo, eu tenho um pastor alemão, preto, e já me falaram que é 13, 14 anos o tempo de vida, em média, não sei se é isso mesmo, e que grande parte dos pastores alemão eles vão desenvolver problema na coluna. O pastor alemão, a principal alteração ortopédica que eles têm é a displasia coxofemoral, né? Aquele desgaste na cabeça do fêmur. Isso. Assim, a maioria dos casos que a gente atende pastor alemão que começou a claudicar ou então um pouco de dificuldade para andar, pode fazer o exame do raio-x ali que na maioria das vezes vai estar com a displasia. É muito comum, mas em porte grande é isso, depende muito do peso, das atividades físicas que o animal faz, né? Hoje tem vitaminas que a gente pode fornecer para o animal que auxiliam, né? Mas porte grande e algumas raças são mais comuns mesmo a ter problemas ortopédicos. Uma das coisas muito boas que pode ser aplicado, administrado, aí eu não sei se para todo mundo que está em casa, que tem animal de porte grande, ou se tem alguma restrição, a questão de. Ah, eu ouvi lá o Roger e o Pedro falando que qualquer animal de porte grande pode usar, a questão do ômega, por exemplo, ou também precisa de uma avaliação para saber se precisa. O ômega chega uma certa idade que o animal necessita Sim, mesmo, né? sim, como reposição Como até. reposição, isso. Mas assim, o ômega, na maioria das vezes, ele não é maléfico, não. Mas o ideal é sempre ser prescrito, né? Pra gente avaliar, para ver se não vai dar um desequilíbrio no animal ali, né? Mas animal idoso, por exemplo, é recomendado, né? Sim. Animalzinho com sobrepeso, às vezes a gente prescreve, né? Mas é muito bom. Uma vitamina pra gente é muito bom e para os animais também é bom. E uma situação que eu acho que ainda é comum, não sei se você me diria, Pedro, que as pessoas estão mais conscientes em relação a isso. Mas, por exemplo, a minha tia, ela tem Shih Tzu e ela teima em alimentar os Shih Tzus com comida humana, É, com a gordura. E já teve problema dermatológico, outros tantos problemas com isso. Para quem está em casa, para fazer um alerta, realmente faz muito mal comida humana para esses animais? faz mal. Assim, a comida humana, se ela é preparada de maneira correta e prescrita específica para o animal, não tem problema. Sim, Desde que passe com um nutricionista. Às vezes até em consulta a gente consegue fazer um avaliação, cardápio ali sim, para um o animal. cardápio. Porque tem gente que gosta mesmo de ver o animalzinho comendo a comida Sim, ali não e se resiste. sente bem, Sim, mas é perigoso. E uma hora ou outra ela vai ser maléfica para o animal. Uma coisa que a gente vê muito, e é muito comum, infelizmente, é pão, carboidrato, o animal não consegue metabolizar. é. O cachorro, principalmente, não metaboliza, uma hora vai dar um problema, infelizmente. O pão é o dos maiores vilão hoje da clínica. E aí não só o pão, mas tudo que contém farinha de trigo, enfim. É isso. A maioria de, no todo é muito maléfico para o animal. Gente, tá vendo? Eu falei para vocês que o programa seria excelente. Olha que aula que a gente está tendo aqui com o veterinário Dr. Pedro. Maura Correia, aplausos para o Pedro. Beatriz de Fátima, ele é o melhor, aplausos. Ah, quais as doenças mais comuns de cães e gatos e quais os sinais nunca que devem ser ignorados pelos tutores? O Pedro já respondeu. Vacinação e vermifugação ainda são negligenciadas por muitas pessoas. Quais os riscos dessa falta de prevenção para os animais e também para a saúde pública? Então, hoje a vacinação é importante Sim, porque prevenir é bem mais barato do que claro, tratar. remediar, sim. Então, infelizmente, tem muita negligência ainda, né? Mas, assim, o animal tem uma qualidade de vida muito maior quando vacinado, né? Pode passear com maior tranquilidade, Sim. né? Pode ter contatos com os outros animais
tranquilamente. E a vermifugação já é um caso que, por exemplo, lá em casa mesmo, a gente, é, quando toma vermífugo, todo mundo, Sim, os cachorros, todo mundo tem que todo mundo tomar. tem que tomar. Sim. E, assim, por mais que não tenha muita ligação o verme do animal com a gente, pela forma de da transmissão Sim. e tudo, mas assim, é importante. E a vermifugação, eu acredito que ela é mais negligenciada do que a Ah, vacina é? ainda. É. Às vezes a pessoa acha que vermifugou uma vez no ano ali, tá resolvido. Não, tem todo vermífugo tem um protocolo é, específico para ele. E a gente tem que estar atento nisso, né? Ah, ah, com relação à vacinação, eu escuto muito, Pedro, não sei se você já escutou, possivelmente já, e até uma oportunidade da gente entender se isso é verdade. Eu escuto frequentemente assim: eu não vou levar o meu animal nas vacinações que as prefeituras fazem, porque as vacinas não são as mesmas, as vacinas são piores, já teve muito caso de animal que morreu. Eu já conversei com alguns especialistas que eles falam o seguinte: olha, a vacina é a mesma, a questão que pega é o acondicionamento, a Isso. forma como a vacina é guardada, e aí sim pode colocar em risco. É isso mesmo? É isso mesmo. Mas hoje, principalmente aqui em Três Pontas, o ano passado mesmo, eu via o pessoal fazendo a vacinação. É, aparentemente é bem armazenado ali, a vacina é bem transportada. Então, aqui em Três Pontas, Você não vê risco? não vejo risco. Porém, a gente tem que ligar um alerta, é na questão, o animal tá saudável ao ponto de receber uma vacina, porque às vezes o animal já está com algum probleminha ali, a pessoa vai aproveitar aquela campanha de Sim. vacinação e vai fazer e vai desbalancear, às vezes, na imunidade, vai desencadear algum problema que coincidentemente está relacionado na vacina, sim. Mas a gente tem que entender também que a prefeitura fornece a vacina antirrábica, né? E Sim. é uma vacina somente para o vírus da raiva. As outras vacinas são particulares, mas compensa o particular e se optar pela vacina da prefeitura que fornece, eu não vejo problemas, não. Existe, Pedro, muita desinformação na internet sobre alimentação, medicamentos e tratamentos para os pets. Quais são os principais mitos, as lendas, e quais as verdades que todo tutor precisa conhecer? Por exemplo, eu vi uma matéria essa semana, de gente que dá chá para cachorro, como por exemplo, erva cidreira e camomila como calmantes, e eu vi um veterinário na televisão dizendo que é um veneno, que não pode de forma alguma. O que que se pode falar sobre isso? Então, o chá de camomila mesmo, eu já vi que até tem como a gente fazer fórmulas com a camomila Sim, mesmo, é, a gente manipular e tudo, mas é muito difícil controlar a dosagem exata para o animal. Esse que é o maior problema, né? E hoje, por exemplo, para acalmar o animal, tem muitas vitaminas homeopáticas aí que a gente já compra o comprimidinho ali, vem a dose exata, não vai causar problemas. Então, esses casos mais específicos de chá, por exemplo, eu evitaria. Eu acho que não compensa o risco, entendeu? Porque às vezes o animal ingere uma quantidade maior que poderia ali e causa algum problema maior. e petiscos. Eu mesmo tenho mania de comprar nos pet shops os petiscos lá, aí eu amaceto eles nas mãos e coloco no meio da ração um pouquinho. Isso faz mal? Depende muito do petisco também. Sim. Tem alguns petiscos que são, na maioria das vezes, são naturais, né? Não tem muita contraindicação fornecer, não, mas também fornecer com cautela, né? Às vezes procurar informar se essa quantidade está sendo fornecida é o ideal. E outra coisa que eu queria deixar aqui no canal é eu, por exemplo, eu não vejo problema nenhum em responder dúvidas
de clientes. Por exemplo, uma dúvida tua é simples, às vezes não precisa passar por consulta de essa quantidade de petisco que eu estou fornecendo para o meu animal é o ideal. Às vezes, nesse caso, dependendo da forma que a gente for tratar, não vai precisar passar por consulta. Às vezes é só uma dúvida que a gente Entendi. pode esclarecer, às vezes pelo Olha que telefone, legal. por uma ligação, né? Bacana isso. Porque tem muita gente que vai fazendo as coisas erradas, com medo de Por ter que. falta de informação ou até por não ter recurso Não tem para recurso, mas pagar uma às consulta. vezes é um caso mais simples, a gente pode ajudar pelo telefone, ou então é, pode me encontrar na rua, se tiver alguma dúvida, a gente puder cessar ali, sem precisar fazer Maravilha. consulta, eu também não vejo problema, e isso é uma coisa Prestação de uma serviço, né? prestação de serviço que eu não importo Uma de. utilidade pública muito bacana. Aproveita e passa o teu telefone, o telefone da clínica, para quem quiser agendar aí. Tá gostando de conhecer um pouco melhor o Dr. Pedro? Vamos lá, é 35 99723 3371. Vamos repetir? 35 99723 3371. Gente, é só entrar em contato também nas redes sociais. Tem página no Instagram Tem também, Pet Life. Pet Life TP, tem o meu perfil particular também, se quiser mandar mensagem lá, não vejo problemas, que é Pedro Carvalho TP também, tá bom? E o Perfeito. WhatsApp, que é o que a gente consegue responder com maior velocidade, né? Deixa eu aproveitar também e mandar um abraço para outros grandes profissionais que a gente tem na cidade, né? Nossa, eu me recordo do Dr. Guilherme atendendo aqui há muito e muito tempo atrás. Eu já tinha pet em casa. Dr. Raul, que é um dos grandes nomes. Dr. Matheus, também muito bacana. Dr. Diogo, também um parceiraço, um grande amigo. Doutora Paula, doutora Maíra, enfim, temos grandes profissionais e outros tantos, me perdoem o esquecimento de alguns. Mas o abraço é para todos. A castração, doutor Pedro, ainda gera muitas dúvidas e preconceitos. Quais são os benefícios reais desse procedimento para a saúde dos animais e para o controle da população de cães e gatos? Então, a castração, ela não pode ser negligenciada de forma alguma, porque ela previne muitas doenças. A gente vê, que nem eu atendo ali na clínica, muito animal que já tem aqueles tumores de mama. Se o animal castrado na idade correta, ela pode prevenir, entendeu? Tem a questão da piometra, que é uma infecção no útero que ela previne. Sim, E o principal é a procriação, né? Que, sim. infelizmente, por mais que a gente tente segurar o animal ali, o instinto dele é difícil. A maioria das vezes a gente tem que castrar animal aí que correndo porque fugiu. Sim, E por mais que o tutor tente segurar, é isso tente mesmo. prevenir, mas é só benefício. O metabolismo geralmente de tanto macho quanto fêmea fica um pouco mais lento, mas Por isso que eles engordam um pouquinho. isso é. Mas a gente consegue controlar ali na ração, no exercício físico. Muda o temperamento? Muda sim. Às vezes a gente vê animal que late muito, depois que castra, dá uma diminuída ou até Fica para mais mesmo. tranquilo. Mas muda sim. É uma queda de hormônio, né, que o animal Entendi. tem. Então acaba que, consequentemente, ele vai tranquilizar, sim. Maura Gislene Silva, Pedro é um excelente profissional, aplausos. Ah, tem uma questão polêmica, que, claro, eu não vou citar o nome de forma alguma, pela questão ética profissional, mas me perguntaram, Pedro, inclusive antes da confirmação da nossa entrevista, até quando eu tive recentemente numa casa resgatando alguns animais de maus tratos, enfim, justamente juntamente com a ONG Protetores de Sofá. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço do tamanho do mundo para Thaís Diniz, que é uma guerreira. Por falar nisso, gente, 7 e 8 de agosto a gente tem aí a quermesse dedicada aos animais, dedicada
a ONG Protetores de Sofá, que faz um trabalho maravilhoso e que precisa muito de ajuda, muito de apoio lá na quadra da Coab. Então vamos participar, vamos lá comer guloseimas, aquelas coisas gostosas que a gente acompanha sempre nas quermesses. Vamos prestigiar, vamos apoiar. Quem puder levar um pacote de ração, leve para ajudar também. Mandar um abraço para o Alan também, que faz um outro grande trabalho, e tantas e tantas e tantas pessoas que fazem e que não aparecem, não gostam de aparecer. O Daniel e a Flávia, que tem a Três Pontas Gás, enfim. Tem a filha Patrícia, veterinária também, um abraço para ela, para as duas veterinárias, a Tassi, que também trabalha lá, enfim. O Ronaldo Bernardes, da Artivac, também tem cavalos e tem muitos cães. Nossa, enfim, muitas. Popó e a Tânia, que também fazem um trabalho excepcional. Me perguntam muito se eu tenho. Qual o motivo dos meus embates com o Popó, se eu sou contra o Popó. Já falei, gente, foi até no programa do Silvano Alves. Um abraço para o Silvano, para o Joninho também. Eu não tenho nada contra o trabalho que o Popó e a Tânia fazem. Ninguém faz o que eles fazem em Três Pontas, 400, 500 cães. A única coisa que eu vou brigar sempre para incutir na cabeça das pessoas que têm a caneta na mão sobre a castração é que deve-se privilegiar cadelas de rua, animais de rua. O Roger tem a cadela dele lá dentro da casa dele, é a primeira da fila. Não é porque a minha cadela é a primeira da fila, sendo que a minha cadela pode ficar trancada dentro de casa, não terá contato com nenhum animal e não vai jogar na sociedade mais 8, 10, 12 animais abandonados. Então, a minha luta, a minha briga é para conscientizar que deve haver excepcionalidade, prioridade. Não importa quem está na frente. Se tiver uma cadela que precisa hoje, amanhã, urgentemente, a gente vai colocar na fila. Mas aí, Roger, tem outro problema, que precisa de um lar temporário, 15 dias, para ela se recuperar. Vamos mudar essa temática primeiro? Vamos colocar como prioridade essas cadelas, e aí a gente já pensa nessa segunda etapa, que a gente tem uma série de protetores em Três Pontas e a gente vai se organizando para a gente ajudar nisso. Pedro, eu falei tudo isso para Pedro Ponciano. Parabéns, Roger, pela entrevista. Boa noite, um abraço, tá um sucesso um programa, obrigado. Me falaram, inclusive uma mulher relatou que fez uma castração num determinado lugar, eu nem sei se é em Três Pontas, tá, gente? E que o profissional teria colocado enforca-gato. Saber se isso é verdade, se alguns profissionais utilizam isso e o risco que isso oferece. Então, isso aqui em Três Pontas, infelizmente, é muito comum. Eu já vi casa que eu tive que tirar, por exemplo, em 4 animais, entendeu? Nossa, mãe. Então, é um enforca-gato mesmo, a gente fala que é o lacre, né? Sim. Lá atrás, muito tempo, acho que uns 10 anos atrás, eu nem não era formado, saiu que poderia usar o lacre, entendeu? Podia usar o enforca-gato. Mas, assim, logo, eu acredito que em um ano ele foi proibido. Mas ainda é comum. Eu pego casos aqui, infelizmente a gente tem que falar, eu não quero falar profissional e nem Sim. muito menos aprofundar muito nisso. Mas assim, ainda pego caso de lacre aqui em Três Pontos. Meu Deus. Não, mas assim, é só benefício, é só como que a gente fala? Malefício, só coisa ruim. Às vezes eu já peguei caso de tirar lacre e ter que tirar um rim do animal. Meu Já Deus. peguei lacre aderido em abdômen, que o animal perdeu uma porcentagem da musculatura ali. Então, fora o desgaste, o animal vai ter que passar por uma cirurgia, que o corte é maior, a recuperação é mais delicada do que uma castração convencional normal. E, para mim, não me entra na minha cabeça usar o lacre, porque, assim, por mais que a gente tem os custos com materiais cirúrgicos, mas não é o mais elevado. O mais elevado você já está fazendo ali, que é a cirurgia, Sim. que é ter a capacidade de operar, entendeu?
É, mas é, isso infelizmente Ainda é comum em ainda é alguns casos. comum, mas tem que, Tem que ficar de tem olho. que ficar de E, olho. e o principal, Pedro, seria toda pessoa, atenção, gente, toda pessoa que for levar o seu animal para ser castrado, perguntar para o profissional qual é o método que ele utiliza? O ideal seria. Eu mesmo não vejo problema algum em. Às vezes a pessoa tem uma dúvida até de qual analgésico Sim, está sendo usado. E isso, sim. isso não tem problema perguntar. Isso é importante. Até demonstra que a pessoa tem um certo cuidado a mais com o Uma animal, né? preocupação E extra. o material cirúrgico, com certeza, né? Por exemplo, no meu caso, eu uso material absorvível, que em certo período ele vai acabar sumindo do organismo do Uhum. animal e não vai causar problema algum. Por mais que isso não é muito comum, mas pode ter uma rejeição também e tudo, mas isso já é um caso mais específico. Mas na maioria das vezes é um fio absorvível ali de boa qualidade e vai resolver o caso do animal e vai recuperar bem, nunca mais vai ter problemas. Última pergunta sobre esse tema. Essa utilização de enforca-gato, tanto na castração da cadela quanto do cachorro? Não, é o mais comum em fêmea. Em fêmea. Faz a ligadura ali dos ovários, né? Sim, Abaixo dos ovários e na cérvix. perfeito. Eu já peguei casos de lacre aderido na bexiga, o animal perdeu Meu uma Deus. porcentagem da Meu bexiga. Deus. Então isso daí, o tutor, que nem você destacou aí, o tutor ser mais curioso ali, perguntar, porque às vezes a É pessoa. direito dele. Às vezes a pessoa vai usar o lacre ali, mas ele perguntou, Sim. o profissional já vai saber, ó, ele já E está esse já não ciente. quer. Ele já está ciente do lacre, e se eu usar, pode ser que vai me dar um problema. E realmente dá um problema Porque foi pra proibido. gente com isso. Foi proibido e além dos problemas que podem causar no animal, né? Ou seja, se foi proibido e alguns profissionais ainda utilizam isso é um crime. É um crime. Isso é um crime. Então, fique atento. Quando você for fazer a castração do seu animal, exija saber do profissional qual é o método que está sendo utilizado. Diga que você não aceita a colocação de enforca-gato. E assim, lembrando que a gente tem a gente precisa perguntar, mas às vezes a gente não precisa ver, entendeu? Claro, Se o profissional falou que está usando aquele fio, pode confiar que ele vai usar, entendeu? Aqui em Três Pontos, graças a Deus, tem muitos profissionais que eu tenho contato, eu tenho parcerias, então eu sei que aqui em Três Pontos, graças a Deus, a gente tem só profissional de qualidade. Tem um caso à parte, mas esse é, vamos, deixar vamos de lado. deixar de lado e se Deus quiser vai resolver e não vai ter mais problemas, né? Maravilha. Ainda mais depois desse alerta que o Conexão Três Pontas fez, e eu, enquanto protetor, e o Conexão Três Pontas, enquanto protetor também, nós vamos ficar de olho, tá? Quem estiver praticando esse crime e a gente conseguir provar a prática desse crime, nós vamos até as últimas consequências. Que fique o alerta, que fique o aviso, ok? Renata Marques, que absurdo esse tal de lacre. Quem faz isso, para mim, é total falta de ética. É total falta de ética e é um criminoso. Segundo o Dr. Pedro, que é um profissional gabaritado, isso é um crime, foi proibido. Se foi proibido, não pode ser usado. Maura Gislene Silva, Dr. Pedro já fez para nós o que nenhum outro veterinário faria. Só gratidão, já salvou muitos. Isso é o mais legal de tudo. Já salvou muitos animais de rua para nós do brechó. Deixa eu ver aqui, continua a mensagem. Do brechó das amigas, um brechó beneficente em prol dos animais. Então, esse comentário aí para mim é muito importante. Eu vim com a Maura e a Tereza, que é responsável pelo brechó. Eu, quando vim para Três Pontas, abri minha clínica, elas foi uma das primeiras que me acolheu, Perfeito. confiou no meu trabalho. Eu lembro, foi uma cachorrinha que a Maura tinha resgatado e
e tinha adotado ela. E depois disso, acabou que a gente virou grandes amigos e parceiro na causa animal. Elas fazem um trabalho incrível também, compensa acompanhar de perto. Até a Maura, quando a gente resgatou aquela cachorrinha lá dos filhotinhos lá, a Tereza, auxiliou na questão dos custos, é, questão de Parabéns também a elas. a Maura, se eu não me engano, é tia do Miller. O Miller é um parceiro que a gente tem para conseguir transformar em lei algumas questões. Rafael Cardoso, Pedro é um excelente profissional, super indico, aplausos. Por falar em lei, deixa eu avisar vocês eh, duas coisas fantásticas. A primeira é que cada vez mais os cães em situação de rua, os animais em situação de rua, eles têm sido defendidos pela legislação. Hoje há leis, há regras, há punição para crimes de abandono e de maus tratos. E uma outra coisa que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte: se algum vizinho falar para você, eu não quero que coloque água ou ração perto aqui da minha casa, na frente da minha casa, você pode denunciar a pessoa, porque a lei diz que é direito de qualquer pessoa alimentar um animal em situação de rua. E, além disso, é dever das prefeituras zelarem, cuidarem da saúde pública, cuidarem da saúde dos animais em situação de rua. Uma situação muito preocupante, muito triste, que a gente acompanha de perto e que a gente torce para que haja uma grande conscientização e mais incentivo do poder público, mais apoio, mas acima de tudo, gente, mais consciência das pessoas. Porque não dá também, não sei se o Pedro concorda comigo, para a gente ficar apontando o dedo na prefeitura, não sei quem, se as pessoas não têm consciência, se as pessoas abandonam. Gente, eu sou de um tempo, Pedro, que a gente via na rua só vira-lata. Hoje em dia, estão abandonando tudo. Chau-chau. Ah, porque o chau-chau é temperamental, a língua azul. É um cachorro muito bravo. Qualquer raça de cachorro hoje, cães caros. Lá no Padre Vitor, tem uma dupla de dálmatas. Abandonaram uma dupla, um macho e uma fêmea de dálmata, gente. Um cachorro lindo, maravilhoso, tema de filme Cachorro Caro. Uma judiação. E aí, uma das coisas que pode ajudar e muito na questão do combate ao abandono é a chipagem de animais, que aí se você encontra um animal chipado, você faz a verificação e vai saber o nome do cachorro, a data de nascimento, os problemas de saúde que já teve e principalmente quem é o tutor, quem é o dono. E aí a gente vai atrás através de legislação para poder punir. Qual que é a tua impressão sobre essa questão da chipagem? Eu acredito que é um avanço importante, principalmente aqui em Três Pontas, que para mim na região aqui é a cidade que mais tem animais em rua, né, em condição de rua, e vai trazer um controle mais certeiro, né, dos animais Perfeito. de rua. Através das informações, os animais de rua vão ser de rua, ou então a gente consegue controlar melhor, porque vai ter menos abandono, né? Sim. É uma, como que a gente pode dizer, é uma alternativa muito certeira, principalmente aqui em Três Pontas. Eu acho que tem muita gente que abandona o animal e, infelizmente, não quer nem saber das consequências. E através da chipagem, quem sabe a gente consegue, às vezes, a pessoa ter um pouco mais de receio ao adotar um animal, ou então abandonar, né? Soltar a Deus dará aí. Eu acho que é importante e vai ser muito benéfico para a cidade. Gente, e fica aqui um clamor, um pedido. Não custa nada você colocar uma vasilhinha de água e de ração na porta da sua casa. Vamos transformar isso numa grande campanha. É muito triste os animaizinhos que não conseguem se defender porque não conseguem falar, passarem frio, fome, sede e violência extrema de todos os tipos. Quantos cachorros, cadelas eu já me deparei
com as costas abertas por facada, por machadada, enxadada, coisas que vocês não imaginam, gente. O Pedro deve ver, então, 1 milhão de coisas muito mais graves do que eu já vi, mas eu já vi coisas muito tristes. Não custa nada você colocar uma vasilha de água e um pouquinho de ração na porta da sua casa. Ah, mas vai chamar mais cães. Os cães são os seres mais leais que existem. Eu prefiro 10 cães na porta da minha casa do que um fofoqueiro. Maura Gislene Silva, parabéns, Roger, por levar um profissional excelente, de confiança e amante dos animais de verdade e que não pensa só em dinheiro. Agora é a Maura Correia. É muita ruindade ter coragem de colocar um material que vai causar tanto sofrimento futuro em um animal. O veterinário que faz isso formou apenas pelo valor, pelo dinheiro e jamais pelo amor. Pois é, já que é crime, nós vamos ficar de olho. Se isso acontecer em Três Pontas, isso vai parar de acontecer em Três Pontas, porque a gente vai ficar na cola. Deixa eu dar uma folguinha aqui pro nosso convidado, a gente está chegando no final do programa, só para que eu possa privilegiar os nossos anunciantes, os nossos patrocinadores. Enquanto isso, o Pedro vai tomar uma aguinha. Fica à vontade aí, Pedro. E eu vou trazer para vocês aqueles que nos ajudam a construir o nosso programa, agradecendo imensamente pelo carinho da audiência de vocês. Lembrar que esse programa tem um oferecimento da Gestão Agrosoluções. Deixa eu falar de Cocatrel, a cooperativa dos cafeicultores da zona de Três Pontas. É questão de confiança. Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias, médico cardiologista, anote aí para que você possa realmente fazer o seu check-up. Deixa eu tirar o Roger da tela aqui, que aí vocês vão ver melhor. Aí, agora sim, ó. Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias, 99841-3363. Se o seu problema é a saúde renal, fale com a doutora Carla Cristina Bernardi, médica nefrologista. Atende na Clinova, 3661-3261. Almoço de qualidade é no Galvão Restaurante. Amanhã, a partir das 11 da manhã, você saboreia o melhor almoço de Três Pontas, culinária mineira, tempero maravilhoso. E o churrasco, então, é especial. E o delivery é super rápido, chega na hora. Mas se a fome já está apertando agora, inclusive eu e o Pedro, acabando o programa aqui, nós vamos pedir um Bacon Zé, que é maravilhoso, lá do meu amigo Taylor, 999487777. Peça o seu Bacon Zé agora de casa nova, com espaço inclusive para música ao vivo, ou um cardápio ainda mais completo, mais repleto de novidades. Vale a pena. Bacon Zé é diferenciado. MS Sonorização e Iluminação, fale com o Matheus Santos para fazer o seu evento. É questão de qualidade, 998360924. Esse é fantástico no que faz também. Na Gestão Agrosoluções, a nossa consultoria traz uma visão empresarial para o campo. Analisamos dados precisos de cada área da fazenda, como produtividade, custos e controle de recursos, e ainda te ajudamos na tomada das melhores decisões. Fale com o Gustavo Faria, o CEO da Gestão Agrosoluções. Fazendas que estavam ruins das pernas passaram a prosperar depois que viraram empresas. E isso se deve à Gestão Agrosoluções. Se o programa está no ar com qualidade chegando até você, é porque a internet é ConectaNet. E para você que tem ConectaNet, você também tem TV Conecta. Vale muito a pena sintonizar. De volta com o nosso programa para a fase final, para as considerações finais do nosso entrevistado, Andréia Miranda Dutra. Doutor Pedro é o melhor e mais humano veterinário. Super recomendo. Aplausos. Antes das considerações finais, Pedro, diante de tanto carinho, tantas mensagens que inundaram o nosso programa de hoje, qual a sensação de ouvir, de se deparar com essas mensagens? É muito gratificante, né? A gente, além de tudo, de saber que está fazendo, ou pelo menos tentando fazer o melhor para os animais, ser reconhecido pelas pessoas, né? Porque os animais, a gente vendo que tem um êxito ali no tratamento, a gente sabe que está fazendo certo. Sim. Mas com as pessoas que podem
É isso. Demonstrar certo carinho é o mais importante do que qualquer valor, do que qualquer coisa. Então, isso faz valer a pena a profissão escolhida, né? Fico muito grato. Gente, para a primeira vez em entrevista ao vivo, o Pedro foi um sucesso. Nem parece que é a primeira vez. Falou sobre todos os temas, uma série de perguntas, tirou uma série de dúvidas e ainda trouxe uma questão muito importante, que é a questão da humanidade para dentro da medicina veterinária. Pedro, as suas considerações finais. Gostaria de agradecer a oportunidade aqui que você está me dando. Isso é muito importante. Desde da primeira vez que você demonstrou carinho por mim lá naquele caso da cachorrinha, refletiu muito no meu dia a dia, na minha profissão ali com clientes, né, que às vezes não me conhecia, ficou conhecendo através do programa, né, do comentário. comentário ali. Então, eu queria agradecer e sempre que oportuno eu estou à disposição para fazer a entrevista de novo e cessar todas as dúvidas, participar aí. Excelente. Vamos deixar o telefone de contato de novo? 35 99723 3371. Repete. 35 99723 3371. Ou então é só digitar lá Pedro Henrique de Carvalho na sua página pessoal. Pedro Carvalho TP ou então Pet Life TP. Perfeito. Ou às vezes bater lá no Google também, veterinário, vai achar a página lá. Certíssimo. Tá ótimo. Pedro, a pergunta que eu faço sempre para fechar o programa: ter estado no Pod Café Podcast foi? Muito importante, foi muito gratificante e recomendo a todos. Essa oportunidade tem que ser muito valorizada. Maravilha. Gente, antes de agradecer a todos vocês também, agradecendo imensamente, eu tinha essa dívida de trazer o Pedro aqui, porque a gente só conseguiu no programa de hoje comprovar que, por mais estudado, mais gabaritado, às vezes, por mais dinheiro que a família tenha colocado na formação de um filho, de um profissional, a questão da índole, do caráter, fala muito alto. A questão de você fazer realmente com amor. Claro que a gente trabalha por dinheiro, mas ele não pode ser a mola principal, a mola mestra, não pode ser o motor da coisa. Ele tem que ser consequência. E a gente pôde nessas quase 2 horas, 90 minutos e um pouco mais de programa, 100 minutos, a gente pôde conhecer um pouco melhor e só ratificar aquela impressão que eu tinha, de que, além de outros grandes profissionais, Três Pontas tem um cara extremamente humano, dedicado ao carinho, ao cuidado com os animais, que é o Dr. Pedro Henrique de Carvalho, que, apesar de novo, já é veterano na questão de empregar a alma e o amor àqueles que não podem falar através do nosso idioma humano, da nossa língua, mas que transmitem os melhores sentimentos com o olhar. Não existe ser mais abençoado e iluminado, na minha opinião, do que um cachorro. E com esse tema a gente vai encerrando o programa de hoje, agradecendo novamente, imensamente, a presença do Pedro, que voltará em outras oportunidades e traremos outros assuntos importantes também no Conexão Três Pontas, algumas pautas que a gente ainda vai fazer com o Pedro por lá. Daqui a pouquinho tem mais uma edição, tá, do Pod Café Podcast para a gente falar do Dia do Motociclista, um tema muito interessante e um grande evento que vem por aí. Nos vemos daqui a pouquinho. Gratidão a todos. Até já. Fiquem com Deus.